Vamos então começar pelo HTML. 2 requisitos que a gente tem que ter aqui no computador. O Google Chrome, ou Google Chrome. Eu prefiro falar Google Chrome, não brincar, o Chrome. E também o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é já assim o ponto de partida para vocês se sentirem developers, mesmo que este curso seja só HTML, CSS. Porque toda a gente acaba por utilizar. Há outros editores, há outros IDEs, que são ambientes de desenvolvimento, tem assim várias ferramentas, mas a gente já vai partir para utilizar. Reparem aqui como é que vai ser então a minha maneira de trabalhar. Eu vou criar uma pasta, começo por criar uma pasta, e aqui vou conter então o meu site. 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 Vamos então abrir aquela pasta com o Visual Studio Code. Ok, vou então abrir uma folder, uma pasta, e aqui vou selecionar a minha pasta. Selecionar a pasta. Vamos então aumentar. O que acontece é que nós, trabalhando com HTML e CSS, precisamos de um fecheiro HTML e de um fecheiro CSS. Eu posso colocar o CSS dentro do fecheiro HTML, por vezes é utilizado, mas o normal é começarmos com um fecheiro que, o fecheiro principal, se chama index.html. É o fecheiro que normalmente tudo que é websites, servidores, procuram este fecheiro. Vou então criar um fecheiro a base de HTML com o Visual Studio Code, fazendo ponto de exclamação, Enter. Vamos começar por abordar cada um destes elementos. Elemento é um conjunto de uma tag que abre, uma tag que fecha, ou uma tag que abre e fecha sozinha, como vamos ver daqui a pouco. Dentro desta tag tenho outras tags, outros elementos. Por exemplo, um texto é um elemento, um botão é um elemento, eu sou um elemento. Literalmente eu posso chegar aqui e dizer Diogo. Vamos lá, Diogo, e neste caso, se eu reconhecer Diogo e Diogo. O que é uma tag? Um sinalzinho de menor, um sinalzinho de maior e um conteúdo interior. Eu posso fazer uma tag, um elemento que abre e fecha, como eu acabei de dizer, assim, meto logo ali a barrita, abre e fecha, e normalmente quer dizer que não vai haver nada dentro deste elemento. Com relação ao HTML em si, uma tag para indicar que estamos a tratar de um documento HTML, uma tag para indicar o conteúdo desse HTML, temos também um atributo, que são textos escritos desta maneira, com esta sintaxe, que já podem se habituar, nome do atributo, valor do atributo. Meta, aqui são simplesmente valores do fecheiro em si, valores do website em si, pode ser que este website é de, por exemplo, tem uma keyword de programação, então eu meto ali meta, keyword, programação, em termos de SEO, facilita, apesar das tendências variarem do que é que contribui para o SEO e o que é que não contribui, facilita a pessoa que pesquisa por um website de programação a ter esta etiqueta meta. Neste caso, esta etiqueta meta está a configurar um tipo de codificação, que é tipo super adaptado para caracteres chineses, japoneses, e tudo mais, e árabes e tudo mais. Temos o viewport que seta portanto, o zoom inicial e também sempre que eu carrego a página ela vem então com um viewport, um zoom de 1.0. E o título do documento, que é o que aparece no título do tabzinho, do separador. Dentro da head temos todas as informações da página, até fiz um jutsu aqui, jutsu, kage.shi no jutsu. E dentro do body temos o conteúdo, informações da página, não vão aparecer ao utilizador, não deviam. O body, o que vai aparecer realmente ao utilizador, pode estar escondido ou não, mas à partida faz parte do conteúdo do que é possível aparecer ao utilizador. Tá, básico do HTML. Vamos então correr este HTML e para isso eu preciso de uma extensão chamada Live Server. Instalar e ativar. Acho que ele instala, já está. E pronto. Com ele instalado, vou fazer clique direito num fecheiro HTML, index.html à partida, Open with Live Server. Aqui eu vou permitir isto. Está aqui os fecheiros. E eu vou ver uma página branca. Porque eu não pus nada no fecheiro HTML. E é aqui que a gente chega então a abordar os elementos de HTML. 2 ferramentas foi o que eu disse. Visual Studio Code, Google Chrome. No meu fecheiro, vou clique direito, inspecionar. Aqui eu consigo ver então o HTML que eu criei, ok? Ignorem aqui um comentário, um código que não é processado pelo Chrome, porque é típico do plugin que a gente instalou. Ok, e este script também.
a gente vai colocar dentro deste body o nosso conteúdo. O que é o conteúdo do HTML? Pode ser texto, imagens, links, botões. Vamos abordar então alguns destes elementos. Nomeadamente, o fato de eu colocar um texto, por exemplo, H1, que seria um heading, temos o H1, 2, 3, 4, 5, 6, do mais importante para o menos importante para SEO, né? E para o browser saber que aquele elemento é importante. A página do Diogo. Eu sou tão badass, desculpem lá. Tipo, a página do Diogo, sempre que eu falo Diogo, eu lembro do Diego, que era o Zorro, e depois eu começo a falar com voz latina, é tipo toda uma cena dentro da minha cabeça. Div. No HTML normal, vocês vão ver div. São divisórias, ajudam a separar o conteúdo do HTML. Outros elementos simples, vamos começar. Button, ok? Clica aqui. H2, um título, um heading não tão importante quanto o H1. Coisas favoritas do Diogo. P para paragraph, em que aqui eu posso usar um atalho do Visual Studio Code Lorem 40, por exemplo, 40 palavras Lorem Ipsum, que é tipo texto template, que não quer dizer nada, mas é bom para situar o layout. E agora eu já tenho o Live Server aberto, ele atualiza automaticamente, eu tenho a minha página a correr num servidor, né? O IP do servidor, que é isto aqui, 127.0.0.1, que para quem estuda redes é o computador em si. Uma porta, tipo, olha, este computador tem na porta, é tipo um local de acesso. 5500 e cá está o index.html. E eu disse uma cena, que é index.html, se eu não te colocar nada, ele vai na mesma procurar pelo index.html, tá bem? Que é tipo o fecheiro base default. Temos aqui os nossos elementos e temos outros, por exemplo, anchor tag, que seria muito semelhante à questão do botão, ele vai redirecionar-me para um outro link. Por exemplo, google.pt, vamos ao Google. Vamos já ao Google. Vamos ao Google. E eu consigo colocar elementos dentro do link, sabiam? Aqui eu tenho um elemento add anchor e eu consigo colocar aqui um anchor tag, um link, né, de âncora, como se chama em português, para, por exemplo, google.pt e aqui colocar outras coisas, tipo até um botão. Olhem, peguem neste, selecionem ali, Alt, cima, e aqui também, ó, peguem neste heading aqui. Oi! Alt baixo, desculpem. Alt baixo. O que é que isto faz? Faz com que todo este elemento seja um link. Se eu clicar aqui, ele tentou ir para o google.pt. Aqui o que é que me falta colocar? O protocolo. Por exemplo, aqui indicar que estou a falar de https://google.pt. É importante, senão ele vai tentar achar o google.pt dentro da página e eu não tenho isso. E fui para o Google. Agora vamos abordar um bocadinho a questão do inline e block elements. Uma coisa muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem é que estes elementos podem ser block, orientados na vertical, ou inline, orientados com o flow do texto. Ou seja, na horizontal e depois muda de linha se passar o comprimento da linha. Por exemplo, se eu meter aqui strong, para dar uma coisa forte naquelas palavras, elas não vão mudar de linha como todas as coisas que aqui a gente fez, o button, o título, não sei o que, mudaram de linha. Aqui isto ficou super negrito, mas não mudou de linha. Só que se isto fosse um, sei lá, button, por acaso, button, ele também não mudou de linha. Eu confesso que nem ninguém, acho que ninguém sabe isto de cor. Como é que eu sei se vai mudar de linha ou não vai? Bora saber usar o Inspector Tools. Clique direito no elemento, inspecionar, e aqui eu não encontro nada a dizer Display Block. Quer dizer que ele, por norma, tem uma coisa chamada Display Inline. Se fosse um elemento block, por exemplo uma div, ele ia ter div tem Display Block. Vamos voltar. Ele mudou tudo de linha. Aquele elemento ficou todo sozinho numa linha. Porquê? Porque o div é um elemento block e ele tem de ocupar toda a largura que ele conseguir, 100%, né? Muito bem, então o que é que a gente aprendeu aqui? Aprendemos que o HTML é uma linguagem para delinear o conteúdo da página. Aprendemos alguns dos elementos que vamos utilizar e que vamos utilizar em conjunto com o CSS também dentro do que é esperado a gente ser. Eu vou explicar-vos misturado com o HTML e CSS. Aprendemos também a diferença entre inline e block elements. Inline vão com o flow do texto, block elements vão na vertical. Existe ainda uma outra propriedade chamada inline block, que vocês podem colocar no vosso CSS quando agora aprendermos,
que ele tenta ir com o flow do texto, mas eu posso setar coisas como width e height e outras propriedades.